Anestesia geral AGSEDANDO uma pessoa profundamente, de forma que se perde a consciência, a sensibilidade e os reflexos do corpo, para que sejam realizadas cirurgias, sem que se sinta dor ou desconfortos durante o procedimento. Ela pode ser INJTADA pela veia, tendo um efeito imediato, ou INALADA através de uma máscara, CHEGANDO na circulação sanguínea após PASSAR pelos pulmões, e a duração do seu EFETOEDETERMINADAPL. O anestesista, que decide qual será o tipo, a dose e quantidade do medicamento anestésico. Entretanto, nem sempre a anestesia geral é a primeira escolha para cirurgias, sendo reservada para aquelas cirurgias maiores e mais demoradas, como a abdominal, torácica ou cardíaca. Já em outros casos, pode ser INDCADA uma anestesia de apenas parte do corpo, como a local, em casos de cirurgia dermatológica ou remoção de dentes, ou anestesia peridural, para partos ou cirurgias ginecológicas, por exemplo. Saiba mais sobre os principais tipos de anestesia, e quando usar. Principais tipos de anestesia. GERAL anestesia pode ser feita pela veia, ou por inalação, e não há um tipo melhor que o outro, sendo que a escolha vai depender da potência do medicamento para o tipo de cirurgia, preferência do ANSTES e STA e da disponibilidade no hospital. Existem DIVRS ou STIPOS de medicamentos utilizados, que, geralmente, são combinados para, além de deixarem a pessoa inconsciente, PROVOCAREM, insensibilidade à dor, relaxamento muscular, e amnésia, para que tudo que a CONTS é durante a cirurgia seja esquecido pelo paciente. Anestesia INALATO acento agudo RIA. Esta anestesia é feita pela inalação de gases que contêm medicamentos anestésicos. Por isso, demora alguns minutos para fazer efeito, porque a medicação passa pelos pulmões até chegar na corrente sanguínea, em seguida, ao cérebro. A concentração e a quantidade do gás de NaLaDOS ativo determinadas pelo anestesista, a depender do tempo da cirurgia, que pode ser de alguns minutos até várias horas, e da sensibilidade de cada pessoa ao medicamento. Para cortar o efeito da anestesia, deve-se interromper a liberação de gases com o medicamento. O corpo elimina os anestésicos que estão nos pulmões e na corrente sanguínea, através do fígado ou rins. Exemplos. Alguns exemplos de anestésicos inalatórios são tiametoxiflurano, enflurano, alotano, éter dietílico, isoflurano ou óxido nitroso. Anestesia pela veia. Este tipo de anestesia é feito ao injetar o medicamento anestésico diretamente na veia, causando uma sedação quase imediata. A profundidade da sedação depende do tipo e da quantidade de medicamento injetado pelo anestesia, que também irá depender da duração da cirurgia, da sensibilidade de cada pessoa, além da idade, peso, altura e condições de saúde.
Exemplos. Exemplos de anestésicos injetáveis incluem tiopental, propofol, etomidato ou ketamina. Além disso, os efeitos de outros medicamentos podem ser aproveitados para potencializar a anestesia, como sedativos, os analgésicos opioides, ou os bloqueadores musculares, por exemplo. Quanto tempo dura a ANSTES e ao tempo de duração da anestesia, é PROGRAMADO pelo anestesista, a depender do tempo e do tipo da cirurgia, e da SCOLH do medicamento utilizado para a sedação. O tempo que leva para acordar leva de alguns minutos a poucas horas após o término da cirurgia, diferentes dos que eram usados antigamente, que duravam o dia inteiro, já que, hoje em dia, os medicamentos estão mais modernos e eficientes. Por exemplo, a anestesia feita pelo dentista tem uma dose IBM fraca e dura poucos minutos, enquanto que a anestesia necessária para uma cirurgia do coração pode durar 10 horas. Para a realização de qualquer tipo de anestesia, é importante que o paciente seja monitorizado com aparelhos para medir os batimentos cardíacos, a pressão arterial e a respiração, pois, como a sedação pode ser muito profunda, é importante controlar o funcionamento dos sinais vitais. Possíveis COMPLCAC-CDILOTIOS. Algumas pessoas podem apresentar efeitos colaterais durante a realização da anestesia, ou até algumas horas depois, como enjoo, vômitos, dor de cabeça e alergias ao princípio ativo da medicação. As complicações mais graves, como parada da respiração, parada cardíaca ou sequelas neurológicas, são raras, mas podem surgir em pessoas com a saúde muito debilitada, por desnutrição, doenças cardíacas, pulmonares ou renais, e que usam muitos medicamentos ou drogas ilícitas, por exemplo. É ainda mais raro acontecer de anestesia ter efeito parcial, como tirar a consciência, mas permitir que a pessoa se mova, ou até o contrário, quando a pessoa em NaTO consegue se mover, mas pode sentir os acontecimentos à sua volta.